Zé Tambor. Ei, você aí, Zé Tambor, parado na frente do cinema, parado na frente do banco, parado na frente do supermercado, Zé Tambor, cuidado. A injustiça ronda as ruas da cidade, Zé Tambor. A morte é a irmã gêmea da vida, Zé Tambor. Lá vem o carro de fogo. Lá vem os homens de olhos de fogo, com armas de fogo nas mãos. Cuidado, Zé Tambor, cor suspeita de carvão. Eu também sou. Eu também sou brasileiro. O país também é meu. Eu ajudo a construí-lo desde quando ele nasceu. Mas tem muitos brancos tolos, insolentes, que acreditam que o país é apenas seu. Eu também sou brasileiro. O país também é meu. Sejam todos bem-vindos aos terreiros paulistas. Pedimos licença às nossas mais velhas e mais velhos, a toda a juventude que segue nas tradições populares e sendo culturas matriarcais as que compõem essa festa, reafirmamos a importância da presença e do protagonismo das mulheres nas atividades deste evento. Eu sou a Mari Pedroso, faço parte da equipe da Festa dos Batuques Paulistas, junto com a Mayra Camargo, o Antônio Filogênio Júnior, o Léo Magnin, na comunicação Léo Yu e Andressa Santos. Quero agradecer ao Glaucião Camargo, que está aqui com a gente, fazendo a tradução em Libras, e ao Thiago Marques, gestor dessa plataforma de transmissão. A Festa dos Batuques Paulistas foi viabilizada pelo PROAC Lab, e é apresentada pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Esta é a primeira edição da Festa dos Batuques Paulistas, que é uma idealização do Instituto Cural e do coletivo de Adorim Cultura Popular. Está acontecendo entre os dias 3 a 6 e 10 a 13 de junho, sempre pelo nosso canal do YouTube. Lembrando que toda a programação é gratuita e para maiores informações, acesse o nosso site www.festadosbatuquespaulistas.com e as nossas redes sociais, @Festa dos Batuques Paulistas. E cheguem juntos no nosso grupo de WhatsApp, por onde temos compartilhado conteúdo exclusivos relacionados à nossa programação. Bora lá com nós, faz a sua inscrição e fiquem atentos, que tem muita coisa boa para rolar ainda no sábado e no domingo. Conta para nós, Mayra, o que já rolou e o que ainda tem para acontecer. Opa, boa noite a todas, todos e todos. Licenças mais velhos, os jovens. A Festa dos Batuques Paulistas é sobre as tradições afro-caipiras de origem banto do estado de São Paulo, a partir do diálogo entre nós, os batuqueiros, junteiros e sambadores, junto a pesquisadores e artistas contemporâneos atentos a essa ancestralidade, nos reunindo e fortalecendo neste terreiro virtual. Já se passaram alguns dias desde que abrimos com tudo essa festa com o lançamento do livro Ingoma Chamou, Batuques em Terreiros Paulistas. Nos emocionamos muito com o encontro entre a comunidade do João Budito Ribeiro e MCK, o encontro entre a comunidade do Samba de Bumbo e Inconsapiência. Tivemos também as importantes oficinas formativas para educadores voltadas para a aplicação da Lei 11.645. Já dialogamos bastante entre nós, a partir de roda de prosas de mulheres na liderança da cultura e tradição e juventudes na tradição. Lembramos que todas essas atividades estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Nos próximos dias ainda teremos, no sábado, a apresentação do João Tamandaré, a apresentação musical seguida de bate-papo com o Batuque do Bigara junto de Anelisa Assunção e festa com discotecagem da Dani H. No domingo, a apresentação do samba de lenço Mestre Tony de Piracicaba e prosa ao vivo,
a contribuição dos saberes banto na constituição da cultura afro-brasileira, com o professor Dr. Basilele Malo, Ata Catuvangesi, mestra Janja, da Universidade Federal da Bahia, e mediação de Antônio Filogiano Júnior. E fechamento tão esperado será feito diretamente de Moçambique, com Lena Bauli e Associação Cultural Hoje. É muita coisa boa, gente, muita coisa boa, estou muito feliz. Tem programações maravilhosas. Agora teremos a prosa ao vivo, do samba de bumbo ao neo-samba. E para apresentar nossos convidados, passo a palavra para o mediador da prosa, Tadeu Caçula. Boa noite a todas, todos e todas. Que felicidade, né? Que festividade estar neste aquilombamento cultural, nesse lugar de ancestralidade que é esta festa dos Batuques Paulistas. Quero já de cara aqui deixar, né, de antemão, o meu agradecimento pelo convite, por esse escambo de saberes que nós estabeleceremos aqui ao longo dessas próximas horas. Então, falar um pouco sobre a questão do samba de bumbo, do samba de lenço, de todos esses batuques ancestrais, que também são marcos culturais civilizatórios importantes, né? As digitais negro-africanas, banto na formação, na elaboração desses nichos de organização cultural, sócio e étnico, são fundamentais para que a gente possa ampliar nosso olhar e, sobretudo, para que a gente possa compreender de uma maneira mais aprofundada a importância desses nichos de sociabilidade étnico, social e cultural, que parte do interior de São Paulo, que vão dar total sustentabilidade para que esse samba, num outro período, possa também se urbanizar, mas com bases, com pilares muito fortes nas raízes, nas matrizes interioranas dos nossos batuques ancestrais. Então, estar aqui nesse escambo, nessa gira de saberes, sem sombra de dúvidas, a gente vai conseguir enriquecer muito mais e elevar muito mais o nosso capital cultural. E, de antemão, oi, voltamos. A gente está entrando num pico agora de disputa com a questão das redes, com a internet, mas já estamos de volta. Então, já queria já de antemão convidar as nossas mestras, nossos convidados e convidadas, para a gente iniciar, então, a nossa prosa de hoje. Já de antemão, apresentar aqui a nossa mestra Fabiana Camargo, que é uma herdeira de uma transmissão geracional importante, de um projeto importante, de uma ação importante, né, de uma geração de famílias que preservam o samba lenço numa das principais cidades da Grande São Paulo, que é a cidade de Mauá. Fabiana Camargo, que também é formada em administração pela IMESP, né, pela Universidade Metodista, e que atualmente é coordenador desse patrimônio importante e material, que é o samba lenço de Mauá. Fabiana, tudo bem? Boa noite, Caçula, tudo bem? Tudo é um bem, prazer. É uma imensa alegria tê-la aqui conosco, viu? Igualmente. Gostaria também de já agradecer e também chamar aqui também para o nosso aquilombamento virtual a Rosa Pires, né, que também tem um trabalho importantíssimo de salvaguarda e de preservação do samba de bumbo na cidade de Campinas. Ela que é a atual e mais do que justa herdeira desse samba de bumbo importante, que é do bumbo Nestão, da cidade de Campinas, que vem aí de uma tradição familiar também, né, que é a partir da Ernestina Estevão, que é filha do Nestão e que também é mãe do meu querido e já saudoso amigo Alceu Estevão. Então, seja bem-vinda, Rosa, para essa nossa gira de prosa aqui, que certamente trará contribuições robustas para a gente refletir a importância dos nossos batuques. Boa noite a todos, boa noite, Caçula, boa noite, irmã Fabiana. Estamos aqui para a prosa. Que bom, viu? A gente está muito feliz de tê-la conosco aqui e certamente contribuirá muito, né, com essa nossa reflexão
sobre os batuques e sobre toda essa herança ancestral. Bem-vinda. E também para essa prosa, a gente convida o Emicida, que é rapper e um dos importantes pensadores intelectuais orgânicos que nós temos no nosso tempo, e tem desenvolvido um trabalho importante sobre a salvaguarda da memória da música popular brasileira, que tem feito um trabalho importante, sobretudo recentemente lançado um trabalho fantástico que é o Amarelo, que colocou muita gente para refletir sobre a importância de valorizarmos os nossos, de sermos nós por nós. Então, seja bem-vindo, meu mano Emicida. Vamos aqui, então, ampliar essas reflexões sobre o samba na sua origem até a contemporaneidade. Salve, salve, caçula. Tamo junto, mano. Mó satisfação estar aqui com você. Boa noite para todo mundo que está aí na sintonia assistindo a gente. Salve, Fabiana. Salve, Rosa. Salve, Glaucio. Feliz demais de estar aqui nessa chance de aprender com vocês aqui, que eu sou um curioso. Sabe que eu tô aqui com o meu bloquinho, minhas coisas aqui, que eu sei que de vocês vai sair um monte de pérola aqui para a gente refletir sobre o quanto que o nosso povo já construiu e já contribuiu com coisas maravilhosas. Sem dúvida, mano. Uma satisfação tê-lo aqui, e certamente você também, com o trabalho que já vem desenvolvendo há muito tempo, vai contribuir muito, né, com essa roda reflexiva. Então, para a gente iniciar aqui nossa prosa, nossa roda de prosa, nossa gira, né, que vai tratar muito sobre essa questão da ancestralidade, dos valores simbólicos, estruturais, comunitários, desses batuques do interior, que vão dar esse fundamento para a gente pensar o samba em todas as suas dimensões, eu gostaria já de abrir aqui a fala, o espaço para a nossa mestra Fabiana Camargo, para se apresentar, falar um pouco sobre o trabalho importante, né, de preservação cultural do Sambalense de Mauá, e mais uma vez reforçar da minha alegria de estar transmitindo também aqui da sua cidade, pegando um pouco dessa energia ancestral do Sambalense de Mauá. Fabiana, a gira, o terreiro é seu. Boa noite, pessoal. Boa noite aos meus mestres, aos meus mais velhos, aos meus mais novos. É um prazer estar participando da Festa dos Batuques Paulistas. E eu vou falar um pouco, né, da nossa cultura, do nosso grupo, o Sambalenço, né? O Sambalenço atualmente reside aqui em Mauá, mas o Sambalenço nasceu na Zona Norte, na década de 50. Então, desde a década de 50, é um grupo que vem resistindo diante de todas as adversidades que o cenário nos proporciona, né? O Grupo Sambalenço é um grupo de origem afro, né, de matrizes africanas. A sua dança é de cunho religioso, nós dançamos em louvor a São Benedito. E a dança que a gente apresenta é a dança que os escravos dançavam na Porta das Senzalas, né? O nosso grupo, atualmente, ele passou por grandes reformulações. Hoje nós já não temos mais os nossos mais velhos tão presentes. A gente ainda possui, sim, né, dentro do nosso grupo, porém, a nossa essência maior já se foi, né, já vem se renovando. A gente é um grupo que tem uma grande renovação, é um grupo estritamente familiar, né, um grupo que passa de geração para geração, e eu recebi esses conhecimentos da minha avó, né, que passou para minha mãe, para minha tia, e atualmente hoje eu coordeno esse grupo, que não é fácil, você tem que resistir muito, insistir muito, a gente necessita muito ainda do apoio das políticas públicas para que isso funcione, né, para que a gente consiga dar prosseguimento, porque tudo que a gente faz, a gente não depende da política pública, porque se a gente dependesse disso, a gente não estaria em atividade até hoje, porque fazer com que um grupo que nasceu na década de 50, com todo aquele preconceito da época, resistir até as décadas atuais, a gente passou por muitas e muitas coisas. Então, no grupo, atualmente, ele resiste, insiste, persiste, para que a gente consiga levar para frente toda a nossa cultura, né? Nós, como detentores dos nossos saberes, que a gente possa passar para o próximo, para as nossas crianças que estão vindo aqui, que é o futuro do nosso grupo, que possamos ensinar para eles, e eles possam dar prosseguimento em tudo aquilo que a gente vem fazendo. Então, vou explicar um pouco a dinâmica do grupo, né? Nós somos caracterizados samba de bumbo, né? Nós, como eu disse, dançamos a dança que os escravos dançavam na Porta das Senzalas. O nosso grupo é denominado samba de lenço por quê?
porque as mulheres, elas dançam com lenço, né? Então, na dinâmica da dança, o homem com chapéu chama a mulher para a dança, e a mulher, como forma de aceitação, ela oferece o lenço. E aí acontece toda a coreografia, né? Acontece toda a mágica, né, da dança do nosso grupo. O Grupo Samba Lenço, ele é atualmente tanto patrimônio imaterial da cidade de Mauá, quanto do estado de São Paulo, e atualmente a gente também está num processo de construção dos registros para a gente também se tornar um patrimônio nacional. É muito importante, lógico que a gente espera que diante de tudo isso, que o reconhecimento do samba, que já vem há tempos, que a gente possa conseguir alavancar cada vez mais a nossa cultura, o nosso movimento, a nossa tradição, persistindo, insistindo, sempre resistindo naquilo que a gente está fazendo. O Sambalenço atualmente, com toda essa pandemia, como todos os grupos de tradição, também está parado, né, com as suas atividades presenciais, porque para a gente é tudo uma novidade, né? O grupo sempre teve suas atividades 100% presenciais, e atualmente a gente tem que desenvolver essa plataforma digital para que a gente também, né, esteja aí sendo lembrado por todos, porque, como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. E isso acontece para todo mundo. Então, eu acredito que todos estão fazendo o possível e o impossível para continuar deixando suas manifestações aí em evidência. E a gente faz a mesma coisa. E, atualmente, a gente, através, né, dos incentivos do governo com os PROACs, né, que a gente se inscreveu e também a gente foi contemplado, então são coisas que a gente está fazendo para que o nosso patrimônio não sucumba, né, que ele não morra. Né, são formas que achamos para que a gente pudesse deixar a nossa cultura viva. Então, atualmente, o Sambalense ele está envolvido em 3 projetos, né, que fomos contemplados no PROAC, para a manifestação das nossas culturas, e um deles a gente está pensando, né, estamos em conversa ainda, em fazer um registro do nosso samba, porque é uma coisa que não acontece, né, aquele samba que nasceu na época do meu avô, e quando os antigos começaram, eles não tinham essa concepção, vamos fazer um registro, registrar os saberes, para passar, para deixar o legado para as próximas gerações que vêm. Então, assim, agora a gente, como a gente ainda tem no grupo pessoas que iniciaram desde o início, então, assim, elas têm muita história para contar, e por mais que a gente que está envolvida no samba desde a infância, porque eu comecei no samba desde quando eu era pequena, então eu tenho 39 anos, eu estou 39 anos dentro do samba, né? Não me vejo fazendo outra coisa. E por mais que a gente vivencia todas as histórias que eu escutei meu avô falar, minha avó falar, minhas tias falarem, né, minhas primas, então, muita coisa foge, né? São coisas que eles falam, mas sempre tem um detalhe ou outro que passa desapercebido. Então, a gente está num processo de verificar esses registros, né, de fazer esses registros, para que a gente, né, tenha a nossa cultura ali, onde a gente possa, a todo momento, quando a gente quiser, e também fazer com isso uma explanação para as outras pessoas, para que conheçam um pouco de como começou o samba, de qual a dificuldade que foi passada, como que os nossos antepassados começaram tudo, né? Qual foi a luta, qual foi a resistência, qual foi o processo que tiveram que fazer para que hoje a gente chegou onde a gente chegou. Né? Nós não temos muito, né, logicamente, somos um grupo que vive na periferia aqui, em Mauá, mas a gente luta muito pela resistência do nosso grupo e para que a gente não morra, não sucumba, como muitos grupos de tradição como o nosso, hoje não existem mais. Muitos perderam seus mais velhos e não tiveram realmente aquela resistência, aquela insistência de prosseguir e se acabou, e é uma coisa que a gente sente falta, que são pessoas que conhecemos e que hoje não podemos mais estar juntas, então é uma maneira da gente não deixar a nossa tradição morrer. Então é por isso que estamos nesses processos de registro, né, para alavancar o nosso grupo, e para deixar cada vez mais em evidência e repassar para todos e todas que tiverem o interesse de conhecer um pouco mais da nossa cultura voltada ao samba de bumbo, que tem como o Vale do Paraíba, ali a região de Santana do Parnaíba, como berço do samba.
apesar de o samba de bumbo ter surgido naquela região onde eram cheios de fazendas, né, que era a região onde os escravos tinham mais escravos, hoje o samba de bumbo ele migra para vários cantos, né? Então nós estamos aqui em Mauá, mas tem o pessoal que está na Zona Leste, tem o pessoal que está em Campinas, tem o pessoal que está em Santana, em Pirapora ainda. Então, apesar de o samba de bumbo estar em vários locais, né, a gente sempre está aí junto, na medida do possível, para sempre escutar a história do parceiro, do amigo, que sempre nos encontra nas caminhadas, e sempre dá prosseguimento e andamento na nossa cultura, nas nossas riquezas. Pronto, abriu aqui. Demais. Só para fazer um registro que o Samba Lenço de Mauá também é, dentre outros grandes e importantes grupos culturais do estado de São Paulo, uma das grandes referências que nós temos, sobretudo de salvaguarda da transmissão oral, né, desses fazeres e saberes ancestrais que tem na sua base a cultura afro-banto, que ajudaram a construir todos esses referenciais das culturas tradicionais do estado de São Paulo. E um dado, assim, muito interessante que você traz é essa dificuldade que nós temos de transformar essa tradição oral em registros, não só bibliográficos, mas discográficos também, para que a gente possa manter esses cantos, esses escritos, essas falas, essas oralidades em um espaço onde a juventude tenha mais acesso, mais facilidade de acessar e certamente fazer a manutenção desse processo. Nós vivemos ainda dentro do espectro da cultura um problema muito sério que está dentro de uma conjuntura, né, da estrutura social brasileira, né, de um racismo sistêmico que acaba olhando para as nossas manifestações de uma maneira folclorizada e não como marcos civilizatórios, culturais importantes. E aí, quando você traz todos esses relatos de resistência, de resiliência, só nos fortalece, né? Só faz com que, de fato, a gente se aquilombe mais, que a gente possa buscar meios de fazer com que, de fato, as nossas culturas, nossas tradições e oralidades continuem sempre perpetuando, a princípio, nos nossos quilombos, né, territoriais, seja Mauá, seja Pirapora, seja em todos os espaços onde esse samba tradicional, rural, se manifesta, e também como a gente vai fazendo essas conexões com as outras maneiras, as outras formas e linguagens de samba que vão beber nessa fonte para poder também se estabelecer nos seus territórios. Então, muito, muito bacana essa primeira parte, né, de fala que você traz, que já abre aqui uma série de possibilidades da gente refletir sobre a importância desses batuques, né, do samba lenço, do samba de bumbo, do samba contemporâneo, que está tudo conectado dentro de uma matriz, né, de uma matriz afrocentrada e cultural. Para a gente dar sequência, então, para a gente trazer mais elementos para, ao longo do processo, a gente ampliar nosso campo de reflexão crítica sobre esses batuques e a importância desses batuques, gostaria, então, de chamar para o terreiro aqui, para poder fazer o uso da fala, a Rosa Pires, para falar um pouco sobre... Ah, não foi aqui, não. Alguém tá ouvindo? O Tadeu, acho que ele estava falando. Alguém tá ouvindo, é? Sim, o meu microfone, ele é mudo, mas o que eu estava dizendo é para que a Rosa pudesse entrar aqui no terreiro e trazer um pouco do olhar, né, das contribuições que o samba de bumbo aí da cidade de Campinas tem dado e conectado aí, né, com as outras manifestações culturais que dão essa legitimidade cultural, afrocentrada para o estado de São Paulo. Então, chega no terreiro, Rosa, seja bem-vindo e faça uso da fala, por favor. Narrativa escura. Boa noite a todos. Salve os meus mais velhos, salve os meus mais novos, os meus ancestrais, os meus encantados,
Uma boa noite a todos, boa noite, irmã Fabi, boa noite, Gáucio, boa noite, Caçula, boa noite, Emicida. Agradecendo já desde já as festas dos Batuques Paulista, essa equipe aí que está nos produzindo, né, e proporcionando esse encontro, que é muito gratidão a todos e a todos que estão aí nos acompanhando também, os meus mais novos que eu estou vendo, a juventude, não dá para eu falar de todos agora, mas um beijo no coração e um salve a todos. O samba de bumbo, para nós, também é conhecido como samba, né? Sambas rurais paulistas. O samba de bumbo também é reconhecido como samba grosso, samba de roda, né? E o samba, para mim, o samba do quem eu trago, né, da memória, é o samba Nestão, aqui da cidade de Campinas, né? E eu tenho essa memória dele da década de 20, com esse meu mais velho, né? E a gente sabe que ele foi registrado como sambas rurais na década de 30, com Mário de Andrade, que deu uma colaborada aí, né, nas nossas manifestações e no despertar dela. O samba de bumbo, para nós, ele recebe esse nome do samba de bumbo por conta do instrumento bumbo, né? Esse bumbo grande que nós temos, que é esse bumbo que é o nosso sagrado, esse bumbo a gente batiza, ele dá nome, ele tem um nome, a gente dá de beber, a gente dá saudações a ele, porque é ele que faz o nosso festejar, é ele que é esse instrumento que nos leva e que nos conecta com esses nossos mais velhos e nossos ancestrais. Então, falar do samba de bumbo, eu tenho que dizer sobre esse meu quintal, né? Esse meu quintal, aonde que eu aprendi, aonde que eu vivi, aonde que eu vivenciei, e aonde que me foi passado toda essa tradição de forma oral, pelos meus mais velhos, pelos meus mestres, né? Então, eu tenho que saudar ao seu José Estevão, meu companheiro, que foi com ele que eu entrei nesse quintal e com ele eu tive toda essa possibilidade desse aprendizado. O bumbo, para nós, ele é toda essa referência que a gente fala dentro da manifestação, porque ele foi e é a nossa forma de comunicação, né? Foi os tambores, que esse tambor, que a gente fala é o solista, o grave, que a gente conseguia, através dele, mandar essas nossas mensagens, né? Então, para nós, ele tem toda essa resistência. A resistência, ela está entre nós através desse instrumento, que é com ele que a gente canta, dança, brinca e transmite essa nossa oralidade, todo esse nosso axé que a gente tem dentro desse nosso quintal. Então, quando a gente fala nessa nossa caminhada, essa nossa caminhada que ela vem resistindo e existindo através desses nossos mais velhos, que fez essa ligação com a gente, né? Foi através dele. Porque quando a gente fala desse bumbo, eu refiro ao instrumento bumbo, porque o bumbo, ele é a conexão nossa, do nosso umbigo, né? Assim como todas as manifestações, essa conexão com a vida. Então, quando eu aprendi isso com as falas dos meus mais velhos, eles sempre diziam que as nossas manifestações, elas sempre foram, né, como eu posso dizer, endemonizada, né? O nosso festejar, o nosso meio de dançar, os nossos festejos, os nossos corpos em movimento, ele foi demonizado. Então, o bumbo, para nós, quando ele simboliza esse cordão umbilical, que a gente chama a forma nossa de resistência, que foi através dele, né, que quando a gente coloca ele de frente, né, com o nosso umbigo, a gente traz essa conexão com a vida, né? Então, é disso que a gente fala, dessa presença que ela nos marca. E esse sotaque, esse bater,
esse pulsar que quando a gente toca vem da batida do nosso coração, né? Então, quando ele vem com todas com esses gerações e com o tempo, então esse tempo a gente diz que ele está nessa pulsação que a gente carrega, nesse encontro com esse nosso umbigo, com essa nossa vida, com esse encontro com a gente, com esse nosso quintal, que é onde a gente aprendeu de forma oral tudo isso, e essa ligação que a gente faz. Então, o samba de bumbo, ele se dá em torno, né, do bombeiro e do bumbo e com as sambadeiras, porque na manifestação é um recuar, né? O bombeiro, ele vai de encontro às sambadeiras e as sambadeiras vêm de encontro ao bumbo, é um vai e vem, né? E quando eles falam desse contato do bombeiro indo até a sambadeira, é essa conexão que a gente tem desse encontrar e se ligar, né, com esse cordão umbilical. E o bumbo, a gente costuma dizer que nessa nossa manifestação, ela foi essa forma de resistência, né, através dos seus pontos, através dos seus cantos, né, que esses pontos, a gente sempre chama, que eu aprendi com os nossos mais velhos, são pontos de demanda, né, são as rimas, é um presta atenção, é lá que a gente falava esses nossos códigos, né, e ele vem com o tempo, né, então é esse tempo, então naquele tempo foi as nossas resistências, quando a gente cantava os nossos pontos, e dessa forma a gente se comunicava com os nossos irmãos, dando esse ponto de pergunta e resposta, e as reflexões, né? Então, nessa roda, quando a gente está nessa roda, e esse dançar, essa manifestação nesse bolo humano, né? Todo juntinho, que é um bolo humano, vai e vem, é ali que a gente estava fazendo as nossas transmissões, né? Ali que a gente estava dialogando as nossas lutas, e vinham esses pontos, e para quem entendesse, sabia como que estava sendo esses nossos códigos. Então, a gente diz assim, que nossos ancestrais, nossos mais velhos, eles seguraram esse reggae e transmitiram para nós, dessa forma. Então, quando a gente fala sobre essa nossa ancestralidade, a gente tem que trazer, né, esses nossos mais mestres, esses nossos mais velhos, que eles sim foram as nossas resistências, e que se nós chegamos aqui até hoje, foi através deles. E se nós estamos dando essa continuidade, é sempre lembrando dessa nossa raiz. É sempre a gente trazendo no nosso coração esse nosso quintal, que é a nossa primeira escola. E que lá que se deu a nossa aprendizagem de forma oral. Então, esses nossos mais mestres são esses nossos mais velhos, né? Esses nossos educadores são eles, nossos professores. Então, a gente vem trazendo sempre com esse respeito, né? E se eu conseguir chegar nesse momento e estar transmitindo para a minha futura geração, minha filha, e para os outros, né, que vêm aqui, é porque eu tenho essa mão desses meus ancestrais que eu seguro, né? E que através dela eu seguro os meus mais novos, que são as nossas sementes, e a gente consegue fazer essa transmissão de forma oral, mas juntos, é as nossas vozes. Acho que é por aí um pouco. Rosa, que traz assim, uma reflexão e uma epistemologia tão rica dentro da estrutura organizacional, de preservação, de manutenção da oralidade, dos fazeres e dos saberes, né, que vem dos nossos e das nossas mais velhas. Então, quando você traz todos esses elementos, sobretudo sobre o bumbo, e sobretudo essa questão da relação do umbigo, que é essa celebração à vida, me faz refletir muito sobre como é importante a gente trabalhar na perspectiva dessa cosmovisão afrocentrada, que nada tem a ver com esse olhar brancocêntrico ocidental que desconfigura todas essas relações de africanidades, trazendo para um lugar totalmente alheio àquele que faz parte da nossa realidade, né? E sobretudo, né, quando você trabalha a ideia do bumbo,
ser o instrumento grave, que faz toda a liturgia do processo todo da festa, do aquilombamento que acontece nesses encontros, é obedecer, né, o bumbo, obedecer uma ordem, uma lógica dos instrumentos graves que mandam todos esses rituais africanos, seja no bumbo, seja no jongo, né, com o tambu, seja com o caxambu, ou seja no batuque de umbigada, com o próprio tambu, que são esses instrumentos graves, assim como no maracatu, assim como em outras manifestações afrobantos e também urubás, você tem os instrumentos graves dando a batida. E uma outra coisa que achei bem interessante para poder seguir aqui na nossa reflexão. Meu microfone de tempo em tempo e fica sozinho aqui, desinstalando, mas eu sou mais insistente que ele. E vamos seguindo aqui. A gente traz, então, para essa gira, a gente traz aqui para o nosso terreiro imaterial, ancestral, este que é um dos pensadores contemporâneos e que certamente faz essa conexão do ancestral, dos batuques ancestrais, com os batuques contemporâneos, com o samba contemporâneo, com essa coisa tão bacana dessas misturas que faz com que, de fato, essas linguagens musicais também estejam umbigalmente, visceralmente conectadas a essa questão dos nossos batuques afrobancos ancestrais. Emicida, chega no terreiro, toma a palavra que o terreiro é seu. Salve, pessoal. Primeiro, queria dividir aqui que, para mim, a aula já começou, quando a Fabiana começou a passar ali de Santana do Parnaíba, Negrada chegando naquela região, já tô me sentindo mergulhando dentro do livro de história aqui, sabe? O livro de história que me roubaram na infância, que eu devia ter lido isso aqui quando eu era criança, sabe? Mas eu acho que tem uma magia aqui muito grande, me lembrou muito o Rampatebá, que escreveu o Menino Fula, né? Quando ele defende lá com a Unesco o valor da oralidade, ele faz a Unesco reconhecer que a oralidade é uma fonte fiel mesmo de conhecimento histórico, que a gente consegue, sim, se referir a um determinado período histórico através das falas que são passadas de gerações para gerações. Isso pode ser objeto de estudo, tanto quanto qualquer outra plataforma, como, por exemplo, um livro. Eu achei fascinante também, Caçula, a forma que a Rosa ligou o bumbo ao umbigo. Eu falo para os moleques que tanto faz se é um bumbo de pele ou se é um bumbo digital, porque o meu ponto de partida é uma música que nasce dentro de uma ferramenta eletrônica, que é uma MPC, que é uma bateria eletrônica, é uma sigla para Music Production Center, saca? Mas é interessante como toda essa vivência que a gente traz da música, do lugar onde a gente nasce, ela vai ser descarregada nessa ferramenta eletrônica, e aí a gente começa a fazer com que essa ferramenta eletrônica que a gente usa muito na música rap, comece a fazer justiça à atmosfera na qual a gente está imerso, sabe? Primeiro, eu fiquei muito feliz de ser chamado para estar aqui, porque, de fato, eu sou uma pessoa que vai lendo muito sobre o desenvolvimento da cultura banto em São Paulo, de como, né, a população preta se espalhou não só pela cidade, mas pelo estado, e de como a música é o nosso grande livro de história, sabe? Como a música popular desse país é o retrato mais preciso da forma como o nosso povo vive, sabe? Para além da poesia que a Rosa dividiu com a gente a respeito da relação do bumbo, do umbigo, do nome, da bebida e tudo mais, sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? Que o bumbo, cara, o tambor, na verdade, ele é a primeira rede social criada pelo homem. Porque foi o tambor que conectou
quem estava distante, para que as pessoas entendessem uma comunicação, e através de uma célula rítmica que era tocada, se avisava o outro povo que estava lá do outro lado, onde você não chega rápido, mas o som chega. Onde uma mensagem mandada por um bumbo consegue chegar até lá, e tem essa sensação que só um instrumento dessa proporção traz para a gente, que é o grave. E o grave, ele traz essa pressão no nosso peito, e ele tem uma sensação que não sei se vocês se referem a isso do mesmo jeito, mas a gente aqui, quando o grave é bom mesmo, nós falamos, agora colocou um grave para dar um chão, né? Agora a gente está sentindo um chão mesmo. E o que eu acho mais foda de toda essa relação, que parece que é uma interpretação poética disso, mas a gente não descende de pessoas das quais o chão foi roubado. Essas pessoas, o Elhão fala isso numa rima, né? O caminho é bem mais fácil quando tem chão. Os que vieram antes de nós tiveram o seu chão roubado. Foram desassociados do seu chão. Então é mágico que a gente sente aqui agora para mostrar e para conversar sobre como é através do surdo, do bumbo, que a gente recupera o nosso chão, saca? Porque a primeira rede social que teve, de todas, foi as árvores. E continua sendo. Elas ainda estão aí. A segunda, criada pelo povo mesmo, pelos humanos, é o tambor, mano. Quem me colocou em conexão com os batuques de São Paulo, porque eu acho que eu conheci algumas coisas que eram mais populares, né? O que qualquer paulistano conhece. A Dona Irã Barbosa, Demônios da Garoa. Aí, pesquisando um pouco mais, eu conheci Geraldo Filme. Aí, depois eu fui conhecer Toniquinho Batuqueiro. E aí, eu comecei a entender um pouco mais das rodas, junto com meus irmãos lá da Zona Leste, os pretos, sabe? O pessoal, olha, o Magno Maurílio foi uma faculdade na minha vida de me conectar com muita coisa. Eu sempre fui absorvendo muitas coisas ali, mas acho que a primeira coisa que me provocou a compreender essa forma de comunicação da música de São Paulo foi um documentário que eu acho que, obviamente, vocês tudo conhecem aqui, esse documentário, que é um documentário chamado No Repique do Tambu. Sabe? Esse filme, parceiro, ele mexeu comigo de um jeito, porque tem uma senhorinha cantando, eles estão improvisando em cima, fazendo essa célula que a Rosa chamou de ponto de demanda, essa pergunta e resposta, e tem essa clave, né, mano? Esse tá, 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 tá. Mano, isso aí, o funk tá dentro desse negócio. Mas, infelizmente, os irmãos que fazem o funk, poucos deles sabem da origem dessa clave, da onde ela tá vindo. Né, mano? Então, eu tento, né, fazer isso nas minhas pesquisas, unir essas duas coisas. Tanto essa manifestação contemporânea, essa parte do agora, essa é a forma como a gente consome música hoje, com essa experiência ancestral, porque eu acho que quando a gente coloca essa experiência, essa informação ancestral em evidência, a gente solidifica a manifestação que a gente está exemplificando. E aqui eu falo desses artistas, tudo da música pop, porque hoje a força, o poder da música pop, ele é inteiro regido por essas claves, sacou? Se você pegar o funk, se você pegar o trap, se você pegar até mesmo o sertanejo, que é interpretado como uma coisa distante, mas o sertanejo vai partir lá das modas, e as modas vai partir de nós também, tá ligado? A cultura caipira, ela se espalhou pelo Brasil de uma maneira, também, claro, com sua diversidade, né, mano? Cada lugar também teve suas especificidades, mas é interessante pegar que essa matriz preta foi o que deu originalidade para o que a gente chama de cultura brasileira. E se hoje existe uma cultura que a gente chama de cultura brasileira, é porque ela tem essa matriz, né? Léia Gonzalez defendia isso. O seu conceito de português vem disso, né, mano? Então, eu fico feliz de poder pegar essa clave e trazer para cá agora,
Porque, por exemplo, hoje meus irmãos, minhas irmãs, eles escutam, por exemplo, o Anderson .Paak dos Estados Unidos, o Bruno Mars dos Estados Unidos, e eles acham incrível quando eles fazem um som tipo o Silk Sonic, que ele pega aquela coisa da soul music dos anos 70 e traz para cá. Isso é fascinante, porque ele pega uma linha de raciocínio de uma música do estadunidense que está se desenvolvendo, que segue, e ele reconecta essa geração com essa raiz. E aí eu me pergunto, por que a gente não faz isso com a mesma intensidade no Brasil? Por que a gente não faz isso com a mesma frequência? Por que a gente não reverencia os nossos antigos que, em grande medida, ainda estão aqui? Sabe? Por que a gente não entrega essas flores em vida para as pessoas que trouxeram esse bastão até nós? Porque é mágico quando a gente vê, por exemplo, o Kanye West samplear o Ray Charles, e aí todo mundo acha incrível de novo. Porra, o Ray Charles é foda, né? O Ray Charles era foda. E aí novas gerações passam a conhecer essa música. Então, de alguma forma, quando eu mergulho nesse universo dos batuques daqui, do samba daqui, quando eu acho que o samba, ele é mais do que um gênero musical, saca? O samba é uma filosofia de vida, sacou? E o samba é tipo... Mano, é um tesouro, tá ligado? Que ele recebe um respeito muito aquém do que o respeito que ele merece nesse país. Entende? Imagina, meu mano, que a gente tem listas e listas e listas dos melhores discos do ano, todo ano. Saiu uma centena de discos, do 100 até o primeiro. Raras são as vezes nas quais a gente vê discos de samba figurarem na lista dos 100 melhores discos do ano. Qual é o tamanho da esquizofrenia que a indústria fonográfica produz para ignorar um movimento dessa proporção? Na última década, qual foi o ano que não teve uma manifestação registrada de samba? Saca? Esse tipo de contradição, ela precisa ser abolida. Essa invisibilidade é a invisibilidade na qual tentam manter todas as culturas e todas as pessoas que têm a pele escura nesse país. E é por isso que eu acho mágico que a gente coloque o bumbo no centro da discussão novamente. Porque o bumbo devolve o chão, tá ligado, mano? E quando a gente tem o chão de novo, nós pode correr. E quando a gente pode correr, ninguém segura nós, parça. Isso, o Mike ficou mudo de novo. Pronto. Aí voltou deixando mudo para que a gente não tenha ruídos externos, para a gente deixar as nossas convidadas e o nosso convidado muito mais à vontade, sem nenhum tipo de interferência para poder fazer a sua reflexão. Mas, Emicida, você traz alguns elementos fundamentais. Eu queria, obviamente, pedir a Go aqui para todas e todos e todas, para poder só fazer uma costura dentro do que você traz, que são elementos fundamentais para essa nossa gira. Primeiro, essa questão do tambor como um elemento de comunicação, né? Isso está posto, né? Isso está colocado, e isso é um dos elementos fundamentais, sobretudo quando você vai ter o processo de afirmação da africanidade no Brasil, com a organização de uma das principais das 3 rodas sagradas do universo negro brasileiro, que é o candomblé, ou as matrizes africanas, a capoeira e o samba, né? Esse é um marco conceitual muito bacana trazido pelo professor Dr. Juarez Xavier, que vai tratar esses elementos e vai trabalhar como um modelo e a forma de organização social dessas 3 rodas sagradas do universo negro brasileiro, responde a tudo isso que nós estamos trazendo aqui, como elementos reflexivos para essa gira sobre os batuques que a gente está falando aqui. Então, quando você toca para Exu, quando você toca para Ogum, quando você toca para Oxóssi, quando você toca para todos os orixás dentro do panteão, dentro do contexto todo do xirê, você está se comunicando. Quando toca para Ogum, nós sabemos que aquele toque é para Ogum. Quando toca para Yansan, nós sabemos que aquele toque é para Yansan. Nós sabemos para qual civilização africana e para qual divindade africana está sendo tocado. Da mesma maneira é a capoeira, dependendo do toque do berimbau, você sabe qual é o tipo de jogo que você vai jogar, né? Então, esses tambores, esses fazeres comunicativos,
ancestrais são fundamentais. Então, você traz esse elemento muito bacana, e que isso está muito presente também, meu mano, na questão da organização social e cultural desses batuques do interior. O samba de bumbo, né, muito bem trazido, muito bem destrinchado aqui na fala da nossa queridíssima mestra Rosa, da mesma forma que a gente tem também isso muito bem colocado na questão da transmissão da oralidade trazida pela Fabiana. Então, esses elementos que você traz aqui são fantásticos, né? O grave do tambor, esse negócio do chão que você traz, né? É o chão mesmo, né? É aquele gravão que dá aquele sustento, que dá aquela sustentação para a gente. Isso está tão presente não só nos batuques, que são esses tambores graves que vão dar esse ritmo, dar esse processo litúrgico, mas também nas baterias de escola de samba, né? É o gravão do surdo que vai dar aquela base, né? Então, você pega desde os tambores ancestrais até os batuques contemporâneos, né? Então, muito bacana quando você traz isso. Sobre o samba paulista, existe uma infinidade de possibilidades de compreender esse samba e alguns personagens, alguns centrais e outros que orbitam em torno desse processo do fazer o samba rural e, sobretudo, essa transição do rural para o urbano, né? Você traz muito essa questão do Geraldo, que é um dos grandes expoentes, Toniquinho, Zeca da Casa Verde, Madrinha Onice, que é uma mulher importante para a história dessa transição do samba rural para o samba urbano, né? Então, o Carlão, né? O Carlão também. O Peruche, né, que tem relatos importantes, né? Recentemente, o pesquisador Bruno Baronetti lançou um livro sobre a memória do seu Carlão, eu tive o prazer de prefaciar esse livro, então é bem bacana isso. E só para poder agora dar sequência, antes de dar essa sequência, só um elemento que você traz sobre a questão, quando você faz a citação da Lélia Gonzalez, né? Como que todas essas amefricanidades, que também é um marco conceitual muito bem elaborado pela Lélia, que ela não nos vê, não nos posiciona como latino-americanos, mas sim como amefricanos, né? Ela vai trazer todos esses elementos, sobretudo culturais, para poder mostrar todas essas amefricanidades e a importância delas. Então, muito bem lembrada a nossa grande intelectual, Lélia Gonzalez. Obrigado, cara, assim, por ter trazido esses elementos. Espero que as pessoas que aqui estão conectadas... Caçula, ficou mudo de novo. Ainda não, ainda tá mudo. Acho que ele não ouviu. Caçula, você tá ouvindo? Tá mudo. Ainda não. De novo, acho que agora vai. Voltou. Agora vai. Eu acho que é algum herê brincalhão, viu? Os herês brincalhões sempre fazem isso, né? No momento que você tá ali, trocando uma ideia, fazendo uma coisa, eles vêm e tocam uma brincadeira com a gente. Mas chamar a mestra... Cortou de novo, meu mano. Caçula, cortou de novo. Ainda não. Isso porque a gente fez o teste antes, né? Mas essas coisas tecnológicas acontecem. Desculpem. Peço desculpa para vocês aí, vamos seguir. Mestra, com você, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do samba lenço, o samba de bumbo, para a identidade e, sobretudo, para aspectos de civilização da população do estado de São Paulo, né? A gente sempre atribui essa questão, sobretudo no país, após diáspora africana, que os europeus invadiram e os povos originários e os povos das diásporas civilizaram com seus fazeres e seus saberes. E eu acredito fielmente que o samba-lenço é um desses fazeres civilizatórios. Então, eu queria que você trouxesse um pouco como que a transmissão do saber de geração para geração, você que é uma representante dessas gerações, né, de famílias que cuidam disso, como que isso é importante, né, para a construção do nosso olhar crítico sobre a estrutura da nossa sociedade. Bom, a transmissão dos nossos conhecimentos vem através dos nossos mais velhos, né? Eu aprendi com a minha avó, desde pequena eu
como eu digo, o samba-lenço eu não aprendi a dançar. Eu já nasci sabendo, porque a gente convive com isso desde quando a gente é pequena, as crianças desde quando estão na barriga. Então, quando a criança nasce, quando nós nascemos, a gente já está incluso, já está integrado. Então, a gente não aprende, a gente dá continuidade daquilo que a gente já vivenciou. E eu, quando aprendi, a minha avó me ensinava a dançar, ensinava não, tinha dias que ela estava fazendo comida, ela cantava, ela dançava, e ensinava os versos do samba, que são os pontos, como a Rosa fez uma ótima colocação, e às vezes a gente esquecia um ou outro, mas ela sempre insistia para que a gente soubesse, para que a gente lembrasse, né? Porque tem muitos versos também que a gente aprendeu, mas que se você não coloca para cantar sempre, fica no esquecimento, né? Se você ficar obsoleto. Então, os conhecimentos do samba, lenço, é assim, a gente inicia-se desde pequeno, é passado de geração para geração, dos avós para os pais, para os filhos, para os netos, bisnetos, tataranetos, e assim a gente dá sequência. Então, o que a gente faz atualmente é isso, né? Um trabalho com eles para que eles possam dar prosseguimento, né? A gente ensina tanto a história, de onde tudo começou, como tudo começou, e a gente também ensina a oralidade com samba, e também o tocar, o dançar, né, o cantar, as melodias, a dança, né, os pormenores, as rezas, né, que também, como somos de um grupo de cunho religioso, todas as nossas apresentações têm como ponto principal a oração que fazemos para São Benedito, né? E tudo isso é passado quando a gente é pequeno. Então, eles, quando são introduzidos no grupo, então eles já aprendem isso desde pequeno. E isso só vai indo para frente. Então, atualmente, o que eu aprendi com meus avós, eu passo para as crianças que estão no grupo atualmente. Olha o caçula, caiu de novo. Caçula querido, ficou mudo de novo, brother. Esses herezinhos estão que estão, meu irmão. Hoje é sexta-feira. Estão querendo se divertir. Caçula, enquanto você se reestabelece, chegou uma pergunta aqui e eu vou aproveitar e fazer. Só um dos comentários do chat, Emicida, é que esse doc que você fala é um doc que traz os batuques de umbigada, que acontecem aqui na região de Piracicaba, Tietê, Capivari. E essa senhora que canta é a Tia Nicide de Toledo, que a gente teve a honra, aqui na Festa dos Batuques Paulistas, de fazer o encontro dela, dos batuques de umbigada, mas uma música dela cantada por ela, junto com a Anelisa Assunção. Fica a dica, Emicida, programa para você e sua família amanhã à noite. Vai estar registrado esse encontro na nossa live e um bate-papo ao vivo com esses grupos. Incrível! Vou ver. Que massa! Você vai se emocionar, tá lindo. E aí, para mestra Rosa, querida, estão pedindo para você falar um pouco do encontro que foi o Samba de Bumbo lá em Cururuquara e o Rincon Sapiência. Esse encontro foi mágico. Né? Nós, ele também tem que falar, eu já tenho que falar um pouco desse espaço e o que ele representa para a gente, né? Quando veio esse convite para a gente estar com Sapiência, e aí o samba de bumbo, né? Veio o convite do samba de bumbo, Nestão Estevão, para ele fazer esse encontro, essa conversa com o Rincon. Então, eu gosto sempre de tá trazendo, né, esses nossos irmãos, esses outros quintais em que nós aprendemos e convivemos, né? Porque o samba de bumbo, ele é tradição familiar, são famílias que se encontram, e quando a gente fazia antigamente o samba de bumbo, sempre eram encontros familiares, e sempre eram feitos em batizados, em casamento, e também, quando a gente, né, os nossos mais velhos, eles iam, né, para Pirapora,
que era o santo de devoção, né, o Bom Jesus de Pirapora. Então, isso eles já faziam antigamente nos seus barracões, e aí a gente tem essa muita ligação com as outras famílias daqui, principalmente Vinhedo, né, que é de Dona Aurora, o samba de bumbo de Dona Aurora. Então, Nestão Estevão, quando eu falo de Nestão, Nestão Estevão, ele nasceu 5 anos após a abolição, né? Então, quando eu falo de Dona Aurora, eles eram próximos nesse sentido, porque eles viviam sempre ali, né? Nestão, o Ernesto Estevão, ele tinha essa possibilidade da locomoção, porque ele foi o primeiro motorista de táxi depois aqui em Campinas, viveu em Valinho, cidade próxima de Vinhedo, e sempre frequentava esse quintal de Dona Aurora também o quintal, e os dois benzedeiros, né? Então, ele tinha essa facilidade na locomoção, e ele trabalhava, era motorista de uma pessoa ilustre que era médico. Então, quando o médico não dava muito conta do recado, ele levava para Dona Aurora, a benzedeira. Então, é os nossos mais velhos contando a história, né? E ele também era o fazedor, quando eu falo essa ligação com o bumbo, porque ele fazia os bumbos, né? Então, eles faziam o bumbo e presenteava, né, a família, e depois eles iam para Pirapora para fazer o samba. E quando eu falo bumbo, porque não é só um bumbo, eles iam realmente, quando se fazia, o bumbo ele não voltava inteiro, né? Eles faziam, né, o samba rolar mesmo. Então, quando voltavam, né, para os seus quintais, eles tinham que ser reformado, construído de novo e levar para lá, para o próximo ano, né? E no decorrer, isso acontecia nas famílias. E com esse trabalho, com essa ligação que a gente tem com o Vinhedo, e quando eu falo desses sotaques, a gente tem, Campinas, ela tem né, o sotaque aqui do bumbo, Vinhedo também tem, assim como quando a gente fala lá, o pessoal de Cururuquara, o 13 de maio também tem. Então, essas histórias, quando elas se ligam, e essas famílias, elas se ligam, né? E aí, quando teve essa proposta de estar falando com o Rincon, da gente, né, tá tendo esse encontro, a escolha foi nesse espaço que a gente chama de ancestral, de ancestralidade, que é o Cururuquara, né? Esse lugar aí que para nós a gente se conecta, né, com toda essa ancestralidade. Então, nós levamos um Rincon para conhecer esse lugar sagrado, tanta representatividade para nós. E nesse momento, eu acho que quando ele chegou lá, ele se conectou com a gente, nós colocamos ele na roda do samba, e aí a gente trouxe, né, os outros de Vinhedo, né, que deu para estar fazendo. Então, aí ele, né, fez essa junção com a gente, e quando a gente foi conversar com as suas músicas, nossos pontos, e a gente fala essas conversas, né, que a gente tem, e com, né, a construção com o Rincon, a gente sempre tem, quando fala esses pontos e essas rimas, ela sempre é forte, né, porque ela denuncia, né, ela manda realmente esse recado. Então, a conexão, ela foi, assim, mágica, não foi difícil, assim, porque estava precisando ter somente esse encontro para a gente poder, né, tá divulgando e tá fomentando, né, vamos dizer assim. E aí, quando eu falo que eu não estou sozinha, né, eu não sou sozinha, nós temos essa irmandade, né, então a gente, quando toca os nossos tambores, a gente se encontra, então eu dialogo com a família do samba, né, que a gente diz do samba de bumbo, mas eu também dialogo com as famílias do samba lenço, com os tambus, eu também dialogo com o samba de umbigada, eu também dialogo com o jongo, porque a gente se conecta por essa célula que a gente fala, né? E quando o Emicida diz essa filosofia de vida, é essa a nossa filosofia, porque o toque dos nossos tambores, essas nossas rodas, esses nossos encontros, para nós é a cura, né? A cura dos nossos corpos, né? O reencontrar.
Então, ele tem esse sagrado que a gente traz, né? As nossas rodas, as nossas vivências, os nossos festejar, as nossas manifestações, ela, para nós, ela é a cura. A gente está passando por esse processo desse pandemia, né? Mas a gente se reinventa, né? Quando a gente fala, descobriu a roda, mas nós já estávamos rodando, né? Nós já estávamos ali, ó, fazendo, trazendo esse axé e segurando essa nossa tradição. E aonde que é esse cuidado? É dos nossos quintais, né? A nossa academia, né, Fá? A nossa academia, o nosso aprendizado, os nossos doutores, os nossos mestres, a gente fala que é os nossos mais velhos. E quando a gente fala desse terreiro, dessa natureza, as nossas sementes são as nossas crianças. Então, essas rodas nossas do conhecimento, ela se dá por essa oralidade, aonde eu dialogo com essas crianças e elas vivem junto com esse mais velho, quando a gente fala do respeito, é saber ouvir, né? A gente tem que aprender a ouvir essas vozes, né? E a gente tem esse privilégio de estar com elas, de ouvir e conseguir transmitir, né? Agora a gente está aqui, no bate-papo, né? Mas eu sei que essa transmissão, ela está indo além, ela está indo mais, né? Essa oralidade, quando o Emicida, ele fala, né? Então, para nós é isso, é essa troca que a gente está fazendo com o Neo. A gente pode dialogar, as linguagens, a gente consegue transcender, sabe? Quando a gente está dentro dessa raiz. E aí eu não posso deixar de não dizer, mas eu tenho que dizer, e a gente aprendeu isso, porque eu vivenciei os quintais, esses quintais que eu falo e que eu sempre gosto de trazer também. Eu vivenciei quintal de Solano Trindade, eu vivenciei com Raquel Trindade. Raquel Trindade foi nossa mestra, ela nos ensinou muita coisa. E com ela nós aprendemos, né, esse legado de Solano, que é o pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Então, nós estamos nessa nossa fonte de origem. Então, a gente consegue trazê-la, entendeu? Então, assim, é o tradicional, mas a gente também dialoga com o neocontemporâneo. É quando eu falo o tempo, né? Eles tiveram os tempos deles, agora é o nosso tempo, e os nossos mais novos vai ter o tempo. Né? São essas mãos que vão trazendo essa raiz. Então, os nossos tambores, eles estão aí, né? É a matriz. Acho que é isso. Falei do rincão e falei um monte de coisa também. São elementos importantíssimos, que eu acho que já deixa uma introdução muito bacana aqui para o Emicida, sobretudo como esses tambores como fatores de cura, essas batidas como fatores de cura que a mestra faz, e que faz essa conexão, né, visceral com as nossas ancestralidades, mas que, ao mesmo tempo, contribui muito com esse olhar contemporâneo. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, meu mano. Acho que tem um campo bem legal para a gente refletir sobre isso. Eu penso que a música, mano, quando a gente fala sobre cura, sobre reencontro, essa coisa que a Rosa falou é incrível, né? Pesquisar na origem e devolver para o povo em forma de arte. Eu sempre fico pensando nessa coisa da cura, e nos últimos anos eu tenho pensado mais ainda na força de cura do que a gente canta. Por quê? Não sei a experiência pessoal de cada um de vocês, mas provavelmente ela é semelhante à minha, no sentido de eu me encontrei e passei a me perceber como ser humano graças à arte que me rodeou, sabe? Foi essa música que entrou pelos meus ouvidos, pelos meus poros, pelos meus olhos, que ela fez com que eu me sentisse parte de algo maior do que eu, e assim também me sentisse gigante, sabe? Eu tenho uns camaradas que eles são da Ayurveda, que é uma cultura indiana, e há um tempo atrás um amigo meu estava falando uma coisa que eu achei muito interessante, porque a música pode ter sido, mano, a primeira forma de receita médica da história, sacou? Porque a Ayurveda é o quê? É o conhecimento sobre a vida. Então, as pessoas tinham conhecimento a respeito de um determinado tipo de erva,
e aí elas podiam fazer um composto, um misturado com aquelas ervas e a partir daquilo curar uma doença. Só que ainda não tinha uma cultura de alfabetização em grande escala. Saber ler, saber interpretar a palavra escrita era restrito às altas classes daquela sociedade. Qual era a forma que as pessoas que estavam postas naquilo que chama-se de baixas classes, né, as castas, se falando principalmente da Índia, como as pessoas das castas inferiores levavam aqueles segredos, aquelas sabedorias daqueles medicamentos para suas comunidades? No cantar, mano, sacou? Então desenvolveram-se cantigas, e a partir dessas cantigas, mano, as pessoas conseguiam levar os compostos para suas comunidades. Então a música foi a primeira receita médica que existiu, sabe? Se você misturar o boldo com tal coisa, se você misturar isso aqui com tal erva, e aí as pessoas inventavam essas cantigas e levavam essas cantigas, atravessaram tempos, e essa cultura hoje, ela tem o quê? Mais de 7.000 anos, sacou? Então eu sinto que quando eu elaboro um projeto como esse que a gente tem elaborado, que coloca a cura no centro, que coloca a humanidade no centro, sabe? Porque a reação de nossa parte contra a desigualdade, ela é não só fundamental, importante, ela é urgente. Mas a nossa experiência de vida como um todo, o que significamos enquanto ser humano, não pode ser reduzido a ser simplesmente um ser que resiste. A nossa vida, a nossa experiência é muito maior do que isso. Quando a Rosa estava falando, sabe a coisa que me veio aqui? Que eu senti uma falta, que eu senti até o cheiro, assim, o quintal, mano. O quintal. Porque a gente já vive num tempo onde a maioria das pessoas hoje, diferente do tempo no qual a gente cresceu, onde todo mundo tinha o seu quintalzinho, de alguma maneira, pequeno, grande, pátio, um corredorzinho, alguma coisinha ali, sabe? Todo mundo tinha um quintal em alguma proporção. E o quintal, ele foi suspenso da experiência humana contemporânea. Porque agora a maioria das pessoas mora em apartamento, sabe? Então o quintal é suspenso por isso. O momento onde a gente se encontra para cantar nosso samba, para fazer nosso som, é numa laje, é no terreiro, é no quintal, saca? De alguém. Mano, esse é o momento no qual a gente partilha esse espaço que foi roubado da forma de se viver nesse tempo, sabe? O digital, mano, ele é fascinante porque ele pode fazer uma coisa como essa que a gente está vivendo agora, né? A gente pode conversar, estando cada um nas suas casas, saca? Em segurança, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, né? E aí, defender a vida é isso, né? Criar possibilidades de não parar o carro. Eu sempre brinco aqui na firma com o pessoal, que a gente sempre tinha, uma frase que a gente dizia assim: o que a gente faz aqui é trocar o pneu do carro com o carro andando. Isso era antes da pandemia. O que a gente está fazendo agora é trocar a asa do avião com o avião voando. Tá ligado? Que é um outro grau de complexidade. Eu sinto muito, mano, essa experiência digital, ela suspende esse quintal nosso. Isso faz muita falta. Isso vai ser uma coisa... Eu fico sempre pensando no e depois, né? Qual vai ser a nossa reação? Eu acho que a gente vai se emocionar demais quando a gente sentir o cheiro de um feijão, sabe? Que eu vi aquele tambor batendo, ouvi aquela sandália arrastando, mano, aquelas risadas, criança correndo, outro brigando, derrubou a cadeira de plástico, abriu o portão, não prestou atenção, o cachorro escapou, alguém grita lá, pofu, parou o carro, passou o outro altão tocando funk, é só de falar o bagulho, arrepio, sentindo aquele cheirinho de feijão chegando de novo, sabe, mano? E isso é uma parada que o digital não consegue fazer justiça. É o sonho do Mark Zuckerberg lá do Facebook alcançar esse grau de conexão. Mas esse grau de conexão, ele só tem a solidez que ele tem porque ele passou por um processo de desenvolvimento de 7.000 anos, saca? Isso falando da Ayurveda, mas falando de todas essas coisas que a gente está falando aqui, de todas essas culturas, porque elas não começam, elas não são
criações somente do Brasil, não, elas são continuidades, né? Continuidades de uma tecnologia desenvolvida lá do outro lado do Atlântico, sabe? E a gente pega esse bastão e dá continuidade a isso aqui. Mano, deu pra vocês entenderem que eu tô com saudade pra caralho de ir num quintal comer uma feijoada, né? Quem não tá com essa saudade aí? Encheu meu olho de Toma aí. água, cara. Sério, que eu senti o cheiro do feijão. Muito legal. Tem o feijão e a galinhada também, viu? Pode vir. Muito legal. Muito legal que a gente retoma novamente a questão do chão, né? A questão do chão e como esse chão nos traz todos esses elementos, né? Todas essas memórias afetivas que nos permite, inclusive, até sentir o cheiro do quintal, sentir o cheiro do feijão, né? Sentir ali aquela animação das crianças brincando e fazendo toda a parte de vida que esses quintais também nos dão, né? Nos dão no sentido de nos encher, de nos nutrir de energias para continuar fazendo as lutas que não são poucas, que a gente tem que fazer de enfrentamentos do nosso dia a dia. Então, assim, muito bacana isso, Emicida. Acho que é uma reflexão legal. Eu estou acompanhando aqui também no chat muitas pessoas trazendo essas memórias afetivas dos quintais, do quintal do pai, do quintal da avó, do quintal da tia, né, e tal. E é bem interessante. Essa coisa da suspensão do quintal que limita as pessoas nessa relação com o Eita, ô Caçula, cortou de novo aí, ó. Aí eu volto. Caçula não voltou ainda? O som? Bom, mas eu acho que tudo bem. Eu acho que dá. Aí, olha só, MC, eu vou falar de outro encontro. Toda vez que eu aparecer é para falar de algum encontro que já aconteceu nessa festa bonita. Rolou o encontro da MC Tá com o Jogo Dito Ribeiro, lá de Campinas, na Fazenda Roseira. Também está imperdível. E aí, a Alessandra, a mestra Alessandra, a doutora Alessandra, trouxe muito, e a MC Tá também, a relação do jogo com o funk. Então, a construção assim, híbrida de uma música que já existia do Jogo Dito Ribeiro e da MC Tá é muito bonito. Isso fica aí registrado, das nossas preciosidades desse festival. E aí, já voltou, Caçu? Sim, estou por aqui. Aê, Saio, então mas eu eu vou volto. pedir Eu saio licença. Oi? Sim, eu saio para sentir o cheiro do quintal, saio para sentir o cheiro do feijão e volto. Né? Sensacional. E eu volto aqui também, fico aqui no fundinho. Maravilha, muito obrigado, viu? Suporte mais do que necessário. É só para a gente poder, então, dizer que nós já estamos indo para o encerramento da nossa gira. Uma pena. Nós temos um teto que a gente precisa seguir, infelizmente, mas que fica aqui também a vontade do quero mais, de se aquilombar mais vezes, e a gente fazer esse escambo de saberes ancestrais e contemporâneos para poder ampliar a nossa capacidade crítica de analisar aí essas questões pelo prisma de valorização, pelo prisma de potencialização dessas matrizes ancestrais e contemporâneas. Chamo, então, a mestra Fabiana para poder fazer alguns pontuamentos e também considerações finais, e a gente fica aqui já com o gosto de quero mais, de ter mais acesso a essas epistemologias do samba lenço, para poder avançar aqui com as nossas preservações culturais. Mestra Fabiana, é com você, o terreiro é teu. Bom, pessoal, passando aqui para agradecer a participação. Eu acompanhei todos os dias, né, dessa festa do Batuque, estava tudo muito interessante, muitos assuntos, né, foi muitos conhecimentos adquiridos, e hoje foi um prazer estar com todos aqui, agradecer a mestra Rosa, já nos encontramos em outras oportunidades, em algumas lives, prazer enorme o Caçula, Emicida, o Glauco, a todos aqui, né, nos acolheram dessa ótima forma, que nos deixaram à vontade, e aguardar esse cenário que a gente está atravessando passar, para que a gente possa se encontrar presencialmente e fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, né? O samba, aquele pé no chão, aquele batuque, sentir o repique da zabumba, poder conversar com um amigo, fazer a troca, né, de conhecimentos.
Então, hoje foi um dia muito importante. Como o Emicida disse, essa forma digital faz com que a gente possa se aproximar, né? Mas o calor humano a gente só sente presencialmente. Então, eu agradeço a todos, né? Foi um prazer estar aqui, agradeço a Festa dos Batuques e espero nos encontrar presencialmente tão logo. Minha mestra, socorro o mais breve possível, né? Embora estejamos ainda dependendo dele. E cortou de novo, caçula. Opa! Cheguei aqui. Vamos esperar esse minutinho. Muito obrigada, Fabi. É um prazer mesmo que você tenha estado aqui conosco. Vou pedir, então, para a mestra Rosa fazer suas considerações. Não são finais, isso é muito triste, porque a gente segue conectado. Impossível esse povo que está aqui, que está ali no chat, não seguir conectado. Mais uma vez, gente, a gratidão por estarmos juntos, a gratidão por esse encontro, né? A gratidão aí, irmã Fabi, por nós estarmos mais uma vez juntas, gratidão, Caçula, gratidão, Emicida, e que segue o convite para você visitar os nossos quintais, tá? Nossos quintais estão aqui para você pisar nesse chão, para você comer as nossas galinhadas, a nossa feijoada. E eu não posso aqui deixar de dizer, porque eu estou vendo o pessoal no chat mandando mensagem para mim o tempo inteiro. Fala para o Emicida que eu amo ele, é Evelyn, é Ariane, se fala o meu nome. Então, o Mário, a Mari, a gente fala esses nossos mais novos, que foi eles. Danilo, ó, já entra um aqui falando também. Então, eu estou aqui em Campinas, mas as comunidades, elas estão aqui também. Então, a gente fala, salve a comunidade do Jongo, Dito Ribeiro, minha irmã Alessandra, e está pedindo para a gente fazer esse convite para visitar, né, esse quintal também, a Fazenda Jongo, Dito Ribeiro, esse nosso quilombo urbano, que a gente se conecta com nossos ancestrais, a Casa de Cultura Tainã. Então, aqui você tem um monte de lugar para você pisar no chão e sentir a semente, nossas manifestações. Então, eu acho que é isso, pessoal. Festa dos Batuques. Eu vou falar a equipe toda em nome da Mari, das Maris. Tem os Léos, o convite que nos fez aí também, e está sempre proporcionando esse encontro, né? Nesse processo aí de pandemia, eu costumo dizer, né, que eu estou aqui no meu quintal, mas eu visitei, ele me deu também essa abertura para eu estar na casa de cada um, mesmo que através dessa janelinha aqui, né? E foi um momento que a gente, né, Fabi, a gente fala assim, a gente sempre se encontrava em apresentações, aquelas apresentações de palco de 50 minutos, 10 minutos, entrava um, saía outro, ia para o corre, porque a gente não conseguia nem conversar muito. Então, isso para nós não proporcionou, né? Muitas conversas, muitos diálogos, né, com a nossa comunidade. Então, acho que assim, eu estou assim meio na despedida, porque acho que é a minha última que eu faço com os Batuques Paulistas, né? Então, eu já estou sentindo saudade, né? Bora se encontrar, bora que passa esse processo todo aí, porque acho que com a nossa volta, gente, vai ser aquela volta que eu já falo, a família ela já aumentou, né? A família ela já está gigante aí para esse abraço no presencial. Então, mais uma vez, e obrigada, Emicida, essa simplicidade toda sua, em nos abraçar, e a gente está sentindo bem aconchegados, Caçula também, eu acho que é isso. Um beijo a todos. Sem sombra de dúvidas, fantástica para essa nossa reflexão sobre a importância dos nossos batuques. Quero já passar, então, para o Emicida fazer aí sua fala, né? A fala não de despedida, mas uma fala de até breve, porque certamente estaremos aí aquilombadas e aquilombados muito em breve aí. Espero que presencialmente, meu mano.
Ah, caçula, não vejo a hora de cantar essa vacina no bracinho de todos nós 2 vezes, viu, mano? Que, meu Deus do céu. Sério. Rosa, você não sabe o que você tá me prometendo, mano. Porque você vai acordar um sábado depois da vacina, aí você vai olhar, vai ter uns gatos dormindo na sua calçada e o Emicida esperando lá junto, sentado. Você vai falar, Emicida, o que você tá fazendo aqui? Mano, obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Festa dos Batuques Paulista. Eu tô muito honrado de estar aqui, de verdade, do fundo do meu coração. Tô me sentindo aqui dentro, como chamaria isso? Uma aula magna, a aula das aulas, assim, porque ter a oportunidade de estar aqui ouvindo isso, da Rosa, da Fabiana, do Caçula, que também é um fazedor, um provocador de coisa aqui no samba de São Paulo, sabe? Eu acho que vocês são 3 pilares com os quais eu aprendo demais, sabe? Fiquei muito feliz aqui. Eu li o livro do Caçula, peguei o da Rosa aqui também, ó, que tá aqui, ó. Já vamos fazer aquela propaganda também, né? Do Caçula também, só que do Caçula larguei. Ah, do Caçula tá aqui, ó. Já também fazer aquele merchan, né, Caçula? Acho que vocês compartilham. Tem uma coisa mágica, que isso que a gente está fazendo aqui é fundamental, que a gente nunca pode perder, que é o compartilhar, mano. Entendeu? O que faz com que nós sejamos maior do que esse cubículo que nos oferecem, disfarçado de sociedade, é a nossa capacidade de partilhar para que a gente sempre se mantenha grandioso, saca? Eu acho que é esse barato. O Wilson das Neves, que nos assiste ali daquela fotinha, o velho seu Wilson dizia uma frase que eu levo para minha vida e repito sempre, que é: enquanto tiver milho, a gente faz pipoca. E é isso que eu deixo aqui para todos nós, pessoal. Enquanto tiver milho, façamos pipoca. Tamo juntão. Desejo aí que todo mundo fique bem, que a gente se vacine logo, que Bolsonaro caia, que ele se lasque, enquanto cair, que ele se arranhe, se lasque todo. E aí vejo vocês mais para frente. Laroie, e também a Totô, saudação às pipocas do nosso Omulu. Muito bem, muito bacana. Muito obrigado a todas, todos e todas. Foi assim um momento mágico, incrível, e levou muito meu capital cultural. Eu saio daqui transformado dessa nossa gira. Espero que vocês também que participaram aqui, assistindo a este encontro fantástico, ancestral, também tenham aprendido bastante e que tenham levado também o capital cultural de vocês. Quero parabenizar ao Festival Cural, né, pela organização, também a realização e idealização das Mares, né, tanto a Mari Cristina como a Mari Pedroso, ao Júnior, que é meu amigo, um grande pensador também das nossas culturas, os Léos, né, a comunicação da Andressa Santos, que foi muito bacana também na comunicação com a gente, o Rafa Bittencourt também, da questão da imprensa, a Oxalá Produções, que cuidou da parte dos vídeos, o estúdio também Síncopa, e também da transmissão do Tiago, e toda a equipe que conduziram muito bem todos esses encontros, todos esses aquilombamentos aqui dos batuques paulistas. Feliz demais da conta por estar aqui com vocês, espero que todas, todos e todos tenham gostado, e a gente certamente se encontrará em algum batuque em breve aí, e presencialmente. Axé para todos. Olha, vou te falar que, independente de qualquer ruidinho aí, falta de ruído, falta de barulho, os herezinhos, eles pipocaram, usando aí a pipoca, fizeram bagunça numa boa de uma sexta-feira. Você será sempre muito bem-vindo. Elevar o nosso capital cultural de conhecimento só pela sua presença é uma honra, Caçula. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo e essas que estão aqui com a gente nessa roda de prosa, de bate-papo, que levou a gente para o quintal, para a galinhada, para a feijoada, para a canja, para vários terreiros. E aí, Emicida, eu não posso deixar de falar, porque no chat, se você pudesse imaginar a quantidade de pessoas de todas as manifestações culturais aqui do interior do estado de São Paulo, estão te convidando, então, para ir para o quintal, para ir comer, para participar, para conhecer. É o Batuque de Umbigada, Casa de Batuqueiro aqui de Piracicaba, o Samba de Lenço de Piracicaba, Mestre Tonho, é lá de Cururuquara, com o João Mário, enfim. Na Fazenda Roseira, tá todo mundo aí te chamando. Saio dessa roda
milionária fazendeira da fazenda de milho, assim, crioulo, daquele milho originário dos povos indígenas, assim, ó, pipoca multicolorida. Queria agradecer todo mundo mesmo. E é o Glaucião que está fazendo aqui nossa tradução em Libras, o Thiago que está aqui nessa gestão dessa plataforma, e a todas as outras produtoras desse festival, a Mari, que esteve com a gente no início, aos Léos, ao Júnior, que também é outro mestrão, e a todo mundo que já participou e vai continuar participando. Boa noite e até logo. Emicida, Festival Curaut espera de braços abertos aqui em Piracicaba, na beira do rio, com batuque de umbigada, com jogo, samba de bumbo, samba lenço, é tudo, é nós, é tudo nosso, né, Emicida? É tudo nosso, não quero nem saber, eu vou passar em todos esses batuques aí, meu. Daqui a 3 anos eu vou voltar de Rei Momo, de tão pesado que eu vou voltar dessa gazeada de vocês. E os herês digam axé. Me aguarde. Axé! Só chegar! Axé, axé. Valeu, gente! Axé!